Bíblias em Josué 24. Eu vou ser leitura apenas do versículo 15. Estava para essa palavra, e quando a gente chegou aqui hoje, a leitura feita pelo irmão Marquinhos, com a mesma palavra, como uma confirmação. A gente não sabe a leitura da palavra, que foi faz hora que eu tinha preparado, e foi a palavra que ele fez a leitura no início do culto. Então, nós temos aqui que Deus quer falar conosco através dessa palavra. É uma mensagem para nós hoje. Abram suas Bíblias aí em Josué 24, 15. Só o versículo 15, onde ele diz assim: ó, se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem servir. Se aos deuses que seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Hoje nós estamos aqui reunidos, refletindo sobre as sábias palavras de Josué, que falou isso diante de uma nação inteira. E a gente pode separar aqui alguns pontos. O primeiro deles aqui é escolha pessoal. Cada um aqui é responsável pela sua escolha a quem servir. A gente não pode impor às outras pessoas no mundo que aqui elas vão servir ao nosso Deus, mas a gente pode sim testemunhar aquilo que o nosso Deus fez para a gente através de milagres, através de livramentos. E isso a gente deve sempre falar das grandiosidades que Deus fez pela gente. A segunda parte aqui são as influências externas. Josué menciona os deuses dos amorreus e os deuses dos antepassados, além dos Eufrates. Essas eram externas, influências da cultura por onde esse povo passou, que se deixaram influenciar. E hoje em dia não é diferente, meus irmãos. Hoje em dia a gente está sendo influenciado por influências externas. A gente pode citar aqui a mídia, as pressões sociais, os valores seculares. Então, como família, nós precisamos ter o discernimento que essas influências escolher conscientemente servir a Deus. A gente precisa ter esse discernimento para poder instruir e guiar a nossa família. O terceiro ponto aqui é unidade familiar. Quando Josué declara, ele não diz eu servirei ao Senhor. Mesmo lá no primeiro ponto, a gente diz que a escolha é pessoal, a nossa escolha é pessoal de servir ou não a Deus, mas ele, como sacerdote do lar, ele diz o quê? Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Ele incluiu a família. E a escolha de servir a Deus, ela não é individualista, porque querendo ou não, quando a gente escolhe servir a Deus, influencia tudo que está ao nosso redor. Através do nosso testemunho de vida, a gente consegue impactar a nossa família, as pessoas que estão ao nosso redor, seja no ambiente familiar, seja na vizinhança, seja por onde quer que nós passemos. Deus está conosco e o brilho do Espírito Santo reflete em você. Você é uma pessoa diferente, separada e escolhida. Como já foi citado algumas vezes aqui pelos nossos pastores, a Bíblia que o ímpio lê é a vida do crente. O ímpio ele não lê a Bíblia diariamente, mas ele está lendo a vida de cada um que se diz crente, aquele que vai para a igreja, aquele fundamental. E a gente tem que ser esse exemplo que as pessoas olham e digam, eu quero ser igual fulano. Eu quero o Deus desse crente, porque ele está passando por um turbilhão de tribulações, mas eu não vejo nenhum momento ele se desesperar. A gente precisa ter essa confiança em Deus, transparecer isso e contar para os nossos filhos o que Deus já fez pela gente. Quando a gente testemunha para os nossos filhos e conta os milagres que Deus fez pela gente, de onde Deus nos tirou e o que Deus nos livrou, isso começa a fortificar a fé deles. A gente pegar o contexto antigo da Bíblia, antes de existir escrito, as histórias bíblicas eram passadas de pai para filho. O avô passava para o pai passava para o filho, e elas eram passadas de geração em geração. E muitos desse povo aqui, eles testemunharam, eles não viveram presencialmente o que aconteceu quando Deus tirou eles do Egito, mas eles testemunharam através dos pais e das histórias que eles ouviram os pais e os avós falarem para
para esse testemunhar. E partindo aqui para o quarto ponto, é a fidelidade de Deus. José estava confiante na fidelidade de Deus. Ou seja, ele já tinha visto Deus cumprir várias promessas e soube que Deus nunca desamparou ele. A nossa família também tem uma história com Deus. Lembremos-nos dos momentos em que Ele nos sustentou, curou e guiou. Essas experiências nos motivam a permanecer fiéis. Então a gente deve estar constantemente nos lembrando e falando sobre isso, sobre as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Isso nos ajuda a ser gratos e praticar a gratidão diariamente, ser gratos a Deus por tudo que Ele fez e pela sua graça, porque se não fosse por Ele, meus irmãos, nenhum de nós estaríamos aqui hoje. O inimigo ele tinha um projeto para nossas vidas de destruição. Ele não queria que nenhuma dessas famílias aqui estivesse com mistério. Ele queria todo mundo aqui destruído, porque o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Então, portanto, que hoje nós possamos tomar essa decisão de servirmos ao Senhor, nós e a nossa casa, em nome de Jesus. Que nossas ações, palavras e relacionamentos se reflitam na escolha, não só de falar, mas de testemunhar. Porque um exemplo, ele fala mais que 1000 palavras. Então não adianta eu falar para o meu filho, para a minha filha, faz isso e fazer um exemplo diferente, porque ele aprende muito mais que 1000 palavras. E que juntos possamos experimentar a alegria de viver em comunhão com o Deus que nos ama. Que a graça do nosso Senhor esteja conosco hoje e sempre. E essa é a mensagem que eu tinha preparado para a igreja hoje. Em nome de Jesus. Amém.